Aleluia, graça e paz, queridos irmãos, amém? Aleluia, hoje a mensagem desta manhã é um ensino, e eu queria começar orando, amém? Vamos baixar nossas cabeças? Senhor, nós pedimos esta manhã que a unção do Teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina todas as coisas, ela esteja sobre as nossas vidas nesta manhã, e que o Senhor se revele, Senhor, na profundidade que precisamos entender que Tu és, Pai, para que nós possamos viver em confiança, em paz, em firmeza. Que a Tua palavra, Senhor, seja guia esta manhã das nossas vidas e o entendimento venha do próprio Deus aos nossos corações e às nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Eu vou pedir para vocês abrirem em Eclesiastes 3:11. E a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3:11, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue entender inteiramente o que Deus fez. Eu acho esse versículo muito interessante. Porque se você olhar para o seu coração agora, a palavra do Senhor está dizendo que dentro do seu coração existe um anseio pela eternidade. Vez ou outra a gente se pega pensando mesmo em questões de eternidade. A gente fica pensando, o que vai acontecer quando os nossos olhos fecharem nessa terra? O que será essa eternidade? Eternidade, né? É uma coisa muito abstrata, é uma coisa muito ampla. E a própria palavra de Deus diz que apesar deste anseio pela eternidade no nosso coração, ainda assim, a gente não consegue entender inteiramente o que Deus fez. Uma coisa é certa, irmãos, eu não vou conceituar a eternidade essa manhã para vocês. Eu não vou dizer para vocês, a eternidade é isso, ponto, e acabou. Sabe por quê? Porque não dá. A própria palavra de Deus diz, sabe, a eternidade é algo tão infinito que a nossa cabeça finita não vai conseguir compreender inteiramente. Porém, há um anseio no nosso coração e nós precisamos pensar a respeito de eternidade. Amém, irmãos? Então, isso é o que o Senhor coloca então aí em Eclesiastes. E nós vamos pensar um pouquinho em eternidade esta manhã. Porque é importante nós pensarmos a respeito de eternidade para entendermos as coisas de Deus para nós. Como elas acontecem. Por que elas são muitas vezes diferentes do que a nossa cabeça pensa, né? Porque o nosso Deus é eterno. O nosso Deus é eterno. E quando nós pensamos em eternidade, se você for procurar nos dicionários uma definição de eternidade, a definição de eternidade está atrelada ao tempo. Você vai dizer, eterno é aquilo que não tem começo, é aquilo que não tem fim. Eterno é algo infinito. Só que usar o tempo para falar de eternidade não é uma forma muito boa de se conceituar a eternidade. Porque o tempo é uma característica, na verdade, a ausência de tempo é uma característica da eternidade, mas não é tudo a respeito da eternidade. Então, é bem incompleto, mas é imediato. Quando a gente pensa em eternidade, imediatamente a gente pensa uma coisa que não tem começo, uma coisa que não tem fim. É imediato, é o que está imediatamente nas nossas mentes. Mas nós precisamos entender que eternidade é muito mais. E que usar o tempo, utilizar o cronos apenas para a gente entender a eternidade, é muito pequeno. E aí, mais confunde a gente do que ajuda. Por quê? Porque nós somos seres cronológicos. Quando Deus criou o homem, uma das limitações que Deus colocou para nós foi o tempo. Quantas vezes você diz, Senhor, eu queria ter mais tempo.
Ah, Deus, eu queria que meu dia tivesse 36 horas, porque 24 não está dando tempo de fazer as coisas. Porque o tempo é um limitador para nós, né? Essa questão de você pensar em segundos, minutos, horas, meses, anos, a própria questão de pensar em passado, presente e futuro, a nossa cabeça é totalmente moldada dentro de um cronológico. Porém, quando nós falamos de eternidade, nós falamos de total ausência de cronos. Não existe cronos na eternidade. A eternidade não se processa em segundos, em minutos, em horas. A eternidade não tem passado, não tem presente e não tem futuro. E nós precisamos entender que as coisas da eternidade são um pouquinho diferentes das nossas coisas. Às vezes, nós não entendemos as coisas de Deus porque nós pensamos a eternidade em passado, presente e futuro. E aí a gente fica um pouco sem entender as coisas. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender esta manhã é que o cronológico não existe na eternidade. Amém? Não tem começo, não tem fim, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Veja, nesse capítulo 3 de Eclesiastes, olha só que interessante que ele vai falar. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus fará renovar-se o que se passou. Filosófico aqui, Salomão, né? A quem se atribui aí a autoria do livro de Eclesiastes. O que é, já foi. O que vai ser, já foi. E o que já foi, vai ser de novo. Por quê? Na realidade, ele está aqui, o autor, Salomão, está pensando sobre a eternidade. E está pensando que na eternidade, vamos simplificar, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. As coisas na eternidade simplesmente são. Elas são propósitos. Elas estão acabadas. Elas estão prontas na eternidade. Elas simplesmente estão lá. Os propósitos de Deus, as leis de Deus, as palavras de Deus, as bênçãos de Deus, simplesmente são na eternidade. Olha que interessante como Jesus mesmo vai se apresentar para mim e para você. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Tudo ao mesmo tempo. O que a nossa cabeça cronológica faz? Ontem ele era, hoje ele é, e amanhã ele continuará sendo, porque a gente é cronológico. Mas na eternidade ele era, ele é, ele há de vir, tudo ao mesmo tempo, porque lá não tem tempo. Amém? Falei para vocês que era um ensino hoje a cabeça vai funcionar aí, né? Então é muito interessante quando a gente começa a perceber como a Bíblia também vai apresentar uma eternidade que não tem tempo para seres cronológicos. E a gente precisa entender que é diferente, irmãos. E vou dizer, nossa cabeça não vai conseguir captar totalmente isso que nós estamos falando. Não vai conseguir. Mas nós precisamos crer que é assim que está na eternidade, amém? Olha mais uma apresentação. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus é. Amém? Jesus não era, Jesus não será, Jesus simplesmente ele é. Em todo tempo, ele é. Não tem, olha, no Pai das luzes, não tem mudança, nem sequer sombra de variação. Para o cronológico, que difícil a gente entender que não existe mudança, nem sombra de variação. Porque o que o tempo mais faz nas nossas vidas é trazer mudança. Começando no nosso corpício, não é verdade? Vai mudando o tempo todo.
As coisas vão mudando. E hoje em dia, mais ainda, tudo muito rápido, tudo mudando muito rápido. Então, às vezes, quando a gente lê isso, no Pai não há mudança, nem sombra de variação. Algo extremamente certeiro. Não muda, não varia, é sempre o mesmo. É difícil a gente entender às vezes também. É difícil a gente entender. E às vezes a gente vê muitas pessoas falando, o Deus do Velho Testamento, o Deus da nossa época, é o mesmo, não há sombra de variação. Quem varia somos nós, que estamos aqui no cronológico, passando segundo a segundo. Mas o nosso Deus não tem sombra de variação, nem mudança. Eu sou quem sou. Talvez o verbo, a melhor forma do verbo aí seria o infinitivo. Porque o infinitivo não tem ideia de tempo. Talvez Deus tivesse que dizer, eu ser, quem ser. Eu ser. Eu sou. Eu não mudo. Eu sou eterno. Não passa tempo para mim. Na verdade, Deus não está passando com a gente, é a gente que está passando em Deus. Nós que estamos passando nele. Nós que estamos nos movendo em Deus. Deus não está movendo cronológico conosco, nós é que estamos movendo em Deus. Mas Ele não muda, Ele é o mesmo. Então, o que a gente tira de conclusão agora desse momento filosófico aqui? Né? O que a gente tira de conclusão? Que na eternidade, irmãos, não há tempo. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro. E tudo já está perfeitamente acabado e estabelecido. Amém? Guarda isso. A eternidade, tudo já está acabado e estabelecido. Não está sendo formado e pode ser que aconteça alguma coisa que mude o curso daquilo. Não. Está acabado e está estabelecido. Amém? Agora vamos aqui, ó. Então, lá na eternidade as coisas são imutáveis, acabadas, eternas. Amém? Isso é eternidade, é algo muito bem estabelecido. As coisas do nosso Deus estão estabelecidas. E ponto final. Ninguém vai mudar. Não há mudança. Não há sombra de variação. Guarda isso no teu coração hoje. Hoje eu ouvi uma ministração aqui falando, você está com medo do temporal aqui? Em todos os sentidos, tanto do temporal de tempo quanto do temporal que está chacoalhando. Se você está no seu Deus, pode ter certeza que toda a sua bênção, toda a sua estabilidade está acabada no reino espiritual. Não muda. O que Deus disse para você não muda. O que Deus disse ao seu respeito não muda. Trump não muda, Bolsonaro não muda, Lula não muda, ninguém muda. Satanás não muda. O nosso inimigo não pode tocar naquilo que é de Deus para nós. Amém? Então, não há mudança, isso precisa ficar muito claro nas nossas mentes. Veja alguns versículos que a gente começa a entender que a Bíblia está trazendo esse conceito, isso que a gente falou aqui. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Esse verbo está no particípio perfeito, ou seja, passado, definitivo e acabado. Ele nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, Ele não está nos abençoando, Ele nos abençoou. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque, olha, mais uma vez Ele vai falar sobre a ideia de que está feito. Porquanto Deus nos escolheu nele, quando, gente? Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando a palavra de Deus está dizendo que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, significa que fomos escolhidos na eternidade. Na eternidade, fomos escolhidos, ponto. Nada muda isso. Na eternidade, já fomos abençoados, ponto. Somos abençoados. É uma realidade na eternidade.
A nossa bênção é uma realidade na nossa eternidade, na nossa vida. A nossa escolha é uma realidade na eternidade. É isso que a palavra está dizendo. Vocês vão ver, isso vai abrir a mente de vocês quando vocês começarem a ler a Bíblia agora. Que agora vocês vão perceber, começar a perceber, quando vocês lerem, vocês vão prestar atenção no tempo que os verbos estão colocados lá. Às vezes a gente não presta essa atenção. E você vai ver que muitas vezes o tempo do verbo é o passado perfeito, acabou, está feito. Toda vez que você lê isso, preste atenção se isso não está se referindo àquilo que está na eternidade. Está feito, está em Deus, está acabado. Amém? Pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos. Antes que a terra fosse criada, antes que eu e você existíssemos neste mundo, a graça de Deus eternamente já estava dada a nós. Já existia. Já era plano de Deus, já estava acabada no mundo da eternidade. Amém? É importante nós entendermos que as coisas de Deus estão definitivamente feitas e acabadas para nós. Amém? Mais um aqui, ó. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou quando, irmãos? No passado, para que nós as praticássemos hoje. Ou seja, tudo que eu e você podemos fazer de boas obras já está pronto. Então, eu acho que a gente não pode nem dizer que a gente faz boas obras, a gente vive boas obras, porque elas já estão prontas na eternidade. Elas simplesmente acontecem aqui através de nós, mas elas já estão prontas. Veja como a palavra de Deus, em vários momentos, ela vai trazer para nós o conceito do que está pronto. E aí a gente começa a entender, por que quando perguntam para a gente, você é santo? Se você olhar para você mesmo, você vai ver um monte de coisa que tem dentro de você, você fala, não, eu não sou santo. Mas Paulo olha para as pessoas, mesmo fazendo isso, e fala, aos santos. Por quê? Porque ele está olhando com olhos de eternidade, porque a nossa santidade está perfeita e acabada na eternidade, amém? Seremos santos, não há dúvida disso, irmãos. Ninguém vai para a eternidade meio santo, todo mundo vai santo por inteiro, amém? Está acabado. Está feito na eternidade. Não tem como mudar esta realidade eterna sobre as nossas vidas. As realidades eternas não podem ser mudadas, porque elas já existem e estão acabadas na eternidade. Amém? Vamos passando. Hoje é um ensino. No final, vocês vão entender por que tanta filosofia, amém? Por que tanto pensamento assim, hoje nós estamos no ensino. Outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus é Espírito. A eternidade não diz respeito ao mundo natural. A eternidade diz respeito ao mundo espiritual, porque Deus é Espírito. Então, quando eu estou falando em eternidade, eu não estou falando em mundo natural, eu estou falando em mundo espiritual. E veja mais uma vez que sentido aquele primeiro versículo. Há um anseio pela eternidade no nosso coração. Há um anseio por algo espiritual que nos complete, que nos falta. Existe esse anseio. Deus é Espírito, a eternidade também, ela funciona dentro das coisas espirituais. Amém? Veja, a Bíblia diz, Deus é Espírito. E aonde está o Espírito, aí há liberdade. Deus é Espírito. E importa que eu e você o adoremos em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, é um mundo espiritual. Nós precisamos entender que esse mundo é real. Nós não vemos, mas Ele está aqui. Nós não conseguimos ver, mas Ele está aqui e está se movendo neste momento. Ele está se movendo neste momento. É tão real quanto aquilo que nós estamos vendo neste lugar. Nós só não podemos vê-lo,
mas Ele é real e Ele está aqui. E nós precisamos entender que a eternidade, ela está dentro de um contexto espiritual. E, por isso, é um pouco difícil a gente entender, porque quando a gente pensa em mundo espiritual, nós estamos pensando num mundo, como nós já dissemos, que não tem tempo, ele é atemporal, não tem começo, não tem fim. Ele é ilimitado no físico também. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus, ele é onipresente. Por quê? Porque no mundo espiritual, as coisas não estão limitadas ao físico. As coisas são ilimitadas em espaço também, vocês entendem? Nós estamos limitados num corpo. Deus não está limitado num corpo. Deus é espírito. Não há esta limitação dentro do reino espiritual. Então, ele é onipresente. Ele é onisciente. Não existe a limitação de uma mente para Deus. Amém? A nossa mente é limitada. O nosso corpo é limitado. O nosso espaço é limitado. O nosso tempo é limitado. Para Deus, não existe. No reino espiritual, não existem estas limitações. E por isso, irmãos, o próprio versículo, o primeiro versículo que a gente leu diz: o homem não consegue entender totalmente o que seja essa eternidade. Porque ela é muito diferente daquilo do nosso mundo. É muito diferente. Nós não conseguimos entender coisas como esta. Como assim não tem limitação de espaço? Como assim não tem limitação de tempo? Como assim não tem limitação de mente? Porque não é assim que a gente vive. Mas nós precisamos compreender que essas são as características do reino espiritual, essas são as características da eternidade, e é assim que ela se processa. E veja, a palavra do Senhor vai deixar bem claro, ó, vocês vão queimar a cabeça, igual está todo mundo queimando aqui agora, pensando na eternidade, pensando nessas coisas, a cabecinha está queimando. Né? Vocês estão aqui pensando, alguns viajaram, não sei nem para onde aí, estão pensando, né, não tem limite, não tem isso e tal, né? Você queria que o seu cartão de crédito fosse eterno, né? Sem limite para gastar, não é? A gente começa a pensar, o que é? Como é que é esse negócio de viver sem limite? Porque a gente vive com, né? Mas olha, a palavra do Senhor vai nos dizer, calma, é assim mesmo. Vai dizer, agora, o nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Agora, nós vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então, que palavra de esperança, veremos tudo, face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Então, irmãos, eu sei que às vezes há uma ansiedade no nosso coração, de não entendermos algumas coisas a respeito de Deus. E não vamos mesmo. Como é que o limitado vai entender o ilimitado? Não é possível. Mas fica tranquilo. O que a gente precisa aqui está plenamente revelado em Jesus Cristo, diz a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos entender de Deus está revelado em Jesus Cristo, amém? Tudo que a gente precisa para viver aqui já está revelado. Mas posso dizer para vocês, tem muito mais. E um dia, aquilo que hoje está incompleto, aquilo que hoje está parecendo uma imagem distorcida no espelho, veremos face a face e conheceremos naquele dia, como hoje nós já somos conhecidos de Deus. Olha só o que diz mais a palavra. Amados, agora somos filhos de Deus. Amém? Quantos filhos de Deus esta manhã? Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Somos, amém? Está acabado, na eternidade está batido o martelo, eu e você somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou plenamente isso. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Como Ele é.
Por enquanto, estamos sendo formados. Amém? Paulo diz, estou orando por vocês até ver Jesus Cristo formado em nós. Mas nós estamos ainda nesse processo. Mas um dia, nós haveremos de ser completos, como Ele é. Amém? Essa é uma palavra de esperança, irmãos. Essa é uma palavra que a gente tem que guardar no nosso coração. Quando o inimigo vier falando para você, mas tem isso, tem aquilo. Um dia eu haverei de ser completo, porque aquele que começou a boa obra em mim é fiel para terminá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fala com o inimigo. Por que eu estou falando isso? Porque o inimigo tentou Jesus no deserto. O inimigo falou, Jesus, faz isso, faz aquilo. E sabe como Jesus rebateu? Ele falou com o inimigo. Está escrito. E quando ele disse o que está escrito, o inimigo teve que fugir. Quando o inimigo vier com você, você caiu, você errou, eu caí, eu errei. E vier, está vendo? Está vendo como você é? Você diz, está escrito, aquele que iniciou a boa obra em mim é fiel para completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu cair, há um advogado junto ao Pai, está escrito, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados, para me levantar. Está escrito, aquele que me guarda de tropeçar é aquele que está ao meu lado todos os dias. Nós precisamos declarar as verdades da palavra de Deus para nós e para o nosso inimigo que tenta sempre distorcer e trazer culpa. Não é por mim, irmãos. Do homem é o cair, de Deus é o levantar, aleluia. E Ele nos levanta, amém? Glória a Deus. Não, peraí que eu estou passando antes, eu queria ler todos os textos. Por isso que Paulo fala, Paulo é maravilhoso, né? E esse trecho é muito lindo, ele vai dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Meu irmão, não traça caminho para você, não. Deixa o Senhor trazer o caminho que Ele tem para a sua vida. Amém? Confia no Senhor. Quão inescrutáveis são os caminhos do Senhor. Ele é surpreendente. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E às vezes a gente quer dar uma de conselheiro de Deus, né? Deus, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. A gente de vez em quando troca os papéis aí, mas quem pode ser o conselheiro de Deus? Ou quem lhe deu primeiro a Ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Este é o Deus que nós servimos. Não sirva ao seu coração, sirva o seu Deus. Não sirva a sua vontade. Sirva esse Deus inescrutável, inabalável, surpreendente sobre a sua vida. Não tenha medo. Se Ele quiser fazer isso na sua vida, deixa Ele fazer. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Aleluia. Irmãos, então depois que nós pensamos tudo, por que nós estamos pensando tudo isso? Porque este Deus, ilimitado, atemporal, eterno, este Deus Espírito, um dia Ele nos criou. E Ele nos criou, não nos criou para a gente ficar vagando por aí, né? Perdidos nas nossas próprias vontades. Mas Deus nos criou para se relacionar conosco. Ele nos criou numa dimensão diferente, Ele nos criou numa dimensão terrena, numa dimensão material, numa dimensão limitada. O homem não é limitado porque ele pecou. Ele já foi criado em muitas formas limitado. O tempo foi criado por Deus antes do pecado, o nosso corpo foi criado por Deus antes do pecado, Ele manda a gente descansar, porque a gente tem limite. Temos limites, amém, irmãos? Fisicamente e naturalmente falando, temos limites. E precisamos entender os nossos limites. Tem gente doente porque está achando que não tem limite.
Amém? A gente tem limite de tempo. A gente tem limite físico. A gente tem limite de idade. A gente tem limite de dinheiro. Tem, irmãos? Nós temos. O ilimitado é Ele. O eterno é ilimitado. O natural é limitado. E muitas vezes a gente confunde todas as coisas e fica querendo viver de forma ilimitada e depois choraminga para Deus. Por que a gente está assim? Por que a gente está assado? Porque a gente não está tendo sabedoria de olhar para a forma como Deus nos criou. Deus não nos criou onipresente. Não dá para você ter uma agenda onipresente. Hello? Tem gente que tem agenda onipresente. Eu não sei como é que consegue cumprir a agenda. Quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não dá. Tem gente que quer ter dinheiro infinito. Gasta, depois chora. Te deu, foi o que você gastou. Amém, irmãos? Então, nós precisamos entender. Então, agora nós vamos falar da relação de um reino ilimitado, de uma eternidade ilimitada, em um mundo limitado. E é aí que é o pulo do gato. E é aí que nós precisamos entender. Porque o Senhor sempre foi da vontade de Deus que nós estivéssemos ligados a Ele. Ele nos fez assim, né? Deus descia para falar com Adão. Quando o pecado veio, Ele cortou o nosso relacionamento com Deus. Nós ficamos cortados. Mas lá na eternidade já estava consumado um sacrifício. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus é desde a eternidade. Este plano de salvação, irmãos, não pense que foi plano B. Não foi plano B. Quando Deus criou a terra, Ele sabia que o pecado entraria. E Ele não abriu mão. Eu já tenho tudo planejado, desde o início. Não é plano B, é plano original de Deus a salvação. A salvação é plano original de Deus para mim e para você. Ele nunca desistiu de mim e de você. Ele é maravilhoso. Então, Ele manda Jesus. Jesus tinha a forma de Deus. Jesus era ilimitado. Mas Jesus abriu mão de tudo isso. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Porque é humilhante, né? Imagine alguém viver neste mundo ilimitado, sem tempo, sem nada, todo o poder, toda a majestade, tudo debaixo dos pés dele, tudo criado por ele, tudo para ele, e de repente ele fala, eu abro mão de tudo isso, eu me humilho, para agora entrar neste mundo limitado, criado. Eu me submeto ao tempo, porque Jesus nasceu, amém? Jesus podia aparecer já com 30 anos, né? Do nada aparece Jesus já com 30 anos para iniciar o ministério dele, mas não. Ele veio, se limitou, ele veio com um embriãozinho no ventre da mãezinha dele, ele nasceu, ele cresceu, ele passou todas as fases da vida, infância, adolescência, juventude, ele passou tudo. E aí, aos 30 anos, ele inicia o ministério dele, e aos 33 anos, ele consuma o plano de Deus na cruz do Calvário para reconciliar o mundo com Ele. Então, foi humilhante para Jesus, porque Ele não veio como rei nessa terra. Ele veio com a forma mais desprezível. Veio como servo. Veio como servo. E foi assim que Ele se deu por mim e por você. Então, o plano de Deus sempre foi que a eternidade tocasse a terra. Dois mundos muito diferentes. Então, como é que acontece? Como é que acontece quando a eternidade toca a terra, irmãos? E isso é uma coisa muito legal da gente pensar essa manhã. Eu quero que você saia fortalecido na sua esperança, no seu espírito esta manhã. Amém? Aleluia. Veja que interessante. Há tempo. Hoje nós cantamos, chegou o tempo. Chegou um tempo. Um tempo do quê? Um tempo de um propósito eterno e acabado no céu tocar a terra. Olha que interessante. Há um tempo, há um cronos, há um momento na história da humanidade para todo o propósito que já está acabado nos céus debaixo da terra. Então, a salvação sempre esteve pronta na eternidade, desde antes da fundação do mundo, mas houve um tempo, um cronos na história, onde Jesus se manifesta no nosso mundo e a salvação se manifesta para mim e para você.
E tudo que é espiritual é assim. Há um tempo, por isso que Deus não chega atrasado. Há um tempo, irmãos, tem muitas coisas que já estão preparadas para mim e para você, mas existe um tempo determinado dentro da minha história, da sua história, em que aquele propósito que já está acabado no céu, ele já existe, ele vai se manifestar na sua vida. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra. Então existe aquilo que está no céu, nós lemos ali. Nós já fomos abençoados com bênçãos aonde? Nas regiões celestiais. Há bênçãos e mais bênçãos para mim, para vocês, prontinha nas regiões celestiais. Mas há um tempo determinado na nossa vida para que essa bênção venha e se manifeste. Para que essa bênção saia da região celestial e ela se materialize aqui, para mim e para você. Ela exista para mim e para você. Mas já está preparado. E quando nós começamos a pensar que isso já existe, que a gente não tem que ficar fazendo esforço, que não é assim que funciona, a gente só tem que viver submetido debaixo da potente mão de Deus, e que tudo ao seu tempo vai se manifestar nas nossas vidas, nós começamos a viver em mais paz. Não dá para antecipar o tempo de Deus. Não dá para antecipar. Por isso que quando a gente fala em tempo na eternidade, a gente fala uma palavra diferente de cronos, a gente fala em kairos. Né? A gente aprende, né? Cronos é o tempo na terra, kairos é o tempo de Deus. Que tempo? É o tempo do propósito acabado de Deus se manifestar na terra. É o kairos, por isso a gente fala kairos. Chegou o tempo, kairos. Chegou o tempo de um propósito se manifestar aqui na terra. Amém? Está começando a ficar um pouquinho mais claro para vocês? Amém, irmãos? É um aulão, né? O pastor Marcelo deu aulão semana passada, eu vou dar um aulão essa semana também. Veja só que interessante, olha como a Bíblia vai trazer este conceito quando ela coloca as coisas para nós. Ó. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vocês já pensaram que nesse versículo tem 2 tempos verbais? Num primeiro momento, a Bíblia garante que nós estamos aperfeiçoados para sempre. E depois, quando a Bíblia fala de nós, ela falou que nós estamos sendo santificados. E santificação é aperfeiçoamento, amém? Então, ele aperfeiçoou os que estão sendo aperfeiçoados. O que a Bíblia está trazendo para nós? Lá na eternidade, nós já somos perfeitos. Este propósito está acabado nas nossas vidas. Mas aqui, no plano terrestre, nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos passando por um processo. Por quê, irmãos? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu criei uma parábola. Parábola do download. Amém? O que acontece? Lá na eternidade, no servidor dos céus, está tudo acabado. O programa está feito, projetado e acabado. Então, a nossa santificação no servidor dos céus, ela está acabada. Só que agora, ela vai ser colocada para nós no mundo onde as coisas não estão acabadas, onde as coisas entram em um tempo. Amém? Quando aquilo vem do céu para nós, ele se processa dentro de um tempo. É como se fosse um download. Então, o que está acabado lá precisa começar a ser descarregado em nós. Aquele programa precisa começar a ser aperfeiçoado, né? Baixar tudo que tem que baixar até ele ficar completo. É assim a nossa santificação. Ela está pronta, acabada. Ela é promessa, ela é imutável. Seremos santos, irmãos. Você é santo? Olha com o olho da eternidade. Sou. Tenho certeza absoluta que eu sou. Nada vai impedir a minha santificação, porque se ele prometeu e ele está baixando o programa, vai completar. Vai completar. Mas aqui, o que nós estamos vendo? Um programa sendo aos poucos executado, até que ele seja totalmente completo em nós. Por isso que ele santificou para sempre, lá no servidor eterno está
aperfeiçoado para sempre. Nós que aqui na terra, como vivemos no tempo, estamos sendo santificados. Cada segundinho, cada minutinho, cada momento da nossa vida, essa santificação ela está sendo produzida em nós. Ela está crescendo. Veja como fica um pouquinho mais fácil a gente entender a questão da perfeição que o pastor Roberto tem pregado para nós. Somos perfeitos. Não, não somos perfeitos, somos perfeitos. A perfeição está sendo construída em nós. E como Deus nos olha? Aquilo que ainda não foi construído está completo por Jesus. Vocês entendem? Por isso que Jesus ele cobre todas as coisas. Aquilo que ainda está falho, aquilo que ainda não deu download em mim, está faltando o programa, Jesus completa quando Deus olha. É isso que ele faz, Jesus nos completa. É a suficiência de Jesus chegando para nós e nos completando enquanto a gente está passando por um processo do Espírito Santo de Deus. Aquele que começou o download é fiel para terminar o download. Amém, irmãos? Então, quando a gente pensa nisso, fica um pouco mais fácil a gente entender por que às vezes algumas coisas demoram. Por que às vezes algumas coisas elas entram num processo na nossa vida, elas não são instantâneas. Elas entram num processo na nossa vida. Porque agora o eterno está tocando o nosso mundo, que é cronológico. Não tem cronologia lá, mas aqui tem. Então, Deus vai respeitar aquilo que Ele mesmo colocou no nosso mundo para acontecer, que é esse processo que se dá pelo tempo. Entendeu, irmãos? Então, às vezes, a gente precisa parar com esse negócio. Está demorando. Podia ser. Não, está acontecendo da forma como Deus quer que aconteça. E qual que é o link? Qual que é o link do servidor do céu com aqui os nossos computadores da terra aqui, que somos nós? É a fé. A fé é o link. A fé é o Wi-Fi. A fé que vai trazer de lá para cá. É a fé que traz aquilo que está no mundo espiritual, no eterno, para o nosso mundo aqui. Então, veja como a gente começa a entender fé de uma forma diferente. Porque a gente tem a tendência, assim como a eternidade a gente entende como tempo, a fé a gente entende como pensamento positivo. Simplesmente crer é um pensamento positivo. Mas a fé é muito mais do que isso. A fé é um link espiritual, do mundo espiritual para o nosso mundo. Trazer coisas do mundo espiritual para o nosso mundo. Então, como é que a gente funciona com a fé? Primeiro, a gente faz um sulco na terra. Vamos pensar numa plantinha? Vou plantar uma plantinha, já é uma mudinha, amém? Vamos pensar que a fé é uma mudinha. Eu vou plantar a fé. Então, o que é a primeira coisa que a gente faz para plantar uma mudinha? A gente cava um buraco, a gente faz um sulco para a gente colocar a mudinha lá dentro. Esse sulco, para a gente colocar fé, é o crer. Crer é a credulidade. Quando a gente crê, a gente não está tendo fé, a gente está dando início ao processo da fé no nosso coração. Porque a fé, irmãos, não é nossa. Olha só, vamos começar no sulco. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, a credulidade é um elemento que está ligado à fé, mas não se confunde com a fé. Por quê? Porque depois que a gente crê, a gente vai colocar a mudinha, a gente vai colocar a sementinha ali. E aí, a gente vai ver que essa sementinha não estava em nós. Essa sementinha foi Deus quem deu para ser plantada. Olha só, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então, você vai dizer, essa manhã vai dizer, eu tenho fé. Você vai dizer, eu tenho uma medida de fé. Diga assim, Deus me deu uma medida de fé. Então, você tem. Quando você crê, essa fé começa a ser preparada, ela vai sendo plantada na nossa vida. E aí, a gente vai botar água para crescer, amém? E a água é a palavra, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela
palavra de Cristo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, isso não é uma doutrina, tá bom? Está doutrinado, é exatamente... Não, eu estou trazendo aqui, de uma forma didática, os elementos que fazem com que a fé ela seja produzida e cresça no nosso coração. Então, precisa crer. A fé é gerada por Deus, é dada por Deus, e ela precisa crescer. E ela vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Preste atenção, vem por ouvir a palavra de quem? A palavra de quem? Isso é muito importante nós entendermos. E aí, a fé vai começar a aparecer e crescer na nossa vida. Então, nós precisamos desses elementos. Precisamos crer, precisamos da fé que Deus imputa a cada um de nós, precisamos da palavra para que essa fé seja gerada, para que essa fé cresça, né? Mas veja, essa fé, não um pensamento positivo, aquela força, aquele esforço, esta fé plantada por Deus em nós, a partir daquilo que a gente crê, esta fé traz o que é eterno para nós. Pensando dessa forma, olha como esse versículo que a gente conhece, às vezes de cor e salteado, começa a fazer outro sentido para nós. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A gente começa a entender que essas coisas que se não veem, não é o futuro. Não é o que ainda não aconteceu em termos de futuro. As coisas que se não veem são as coisas espirituais que ainda não se manifestaram. Entende, irmãos? Nós precisamos de fé, não para ficar com pensamento positivo, para receber coisas que a gente quer. A fé não está baseada naquilo que nós queremos. A fé está baseada na palavra, a fé está baseada em Cristo. Presta atenção. Jesus curou muitas pessoas. Em várias das curas, quando Jesus terminou de curar, ele olha para a pessoa e diz: vai, a tua fé te curou? É isso que ele fala? Vai, a tua fé te... O que salva, irmãos? A nossa fé em Cristo. Cremos que Ele é o Filho de Deus. Então, aquelas pessoas foram curadas, não porque elas chegaram ali e simplesmente desejaram uma cura. Elas chegaram diante de Jesus e entenderam: aqui está o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Ilimitado. Dele pode sair virtude para me curar. A cura era menor. A fé estava em Jesus. Às vezes, a gente quer ter a fé na cura, a fé no milagre. Não, irmãos, a fé é em Cristo, a fé é na palavra. Abraão não saiu translocado com o sonho do coração dele. Eu sonhei, é sonho do meu coração, quero sair desse lugar aqui, quero ir para um lugar. Não, a fé de Abraão estava sobre uma palavra: sai. Primeiro Deus determinou: palavra, sai da tua terra. A fé nesta palavra, neste Deus que emitiu esta palavra, foi que moveu Abraão. Então a fé, irmãos, não é uma coisinha para ficar realizando, não é uma lâmpada de desejos. A fé está totalmente ligada na eternidade, na palavra. Ela é muito mais poderosa. A fé não existe para vir um carro para mim e para você, embora ele possa vir, ele possa fazer parte das bênçãos que já estão preparadas para nós. Mas a fé, ela vem para trazer a santidade. A fé, ela vem para trazer as coisas de Deus que estão na eternidade já preparadas e precisam se manifestar nessa terra. Eis que é chegado o reino. O reino. É para isso que há fé no nosso coração. Por quê? Jesus disse para Pedro, quando ele começou a afundar: homem de pequena fé, você duvidou. Duvidou do quê? Que não podia andar nas águas? Não, duvidou de Jesus, porque tirou os olhos dele. Botou os olhos nas circunstâncias. Então esta fé, irmãos, ela está totalmente linkada àquilo que Cristo é, que Deus é, e na palavra que Deus libera sobre a nossa vida. Não ponha
ideia na sua cabeça e tenha fé na sua ideia. Não vai acontecer, porque Deus não está preocupado com as nossas ideias ou com os nossos projetos. A nós cabe até fazer plano, mas a última palavra vem do Senhor, e quando ela vem, bota a tua fé nessa palavra e anda. E anda, porque você vai ver o que os seus olhos não estão vendo ainda acontecer na sua vida. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Coisas que esperam, não é coisa que queremos, tem a ver com esperança, esperança de glória. Vocês entendem, irmãos? Um mistério que estava oculto e que veio revelado em Jesus Cristo, Cristo em nós, a esperança de glória. O que esperamos? Cristo ser formado em nós, a esperança de glória na nossa vida. Este link precisa estar acontecendo. A eternidade tem coisas lindas para mim e para você. Nós precisamos acionar o link da fé para que as coisas da eternidade se manifestem em nós, se manifestem ao nosso redor. Vocês vão fazer muito mais do que eu fiz no meu nome, se tiverem fé. Porque está liberado todas essas coisas no reino de Deus para se materializar. Mas nós precisamos tomar postura, irmãos. Nós precisamos parar de pensar em coisas terrenas e começar a pensar em coisas que vêm do alto. Quando nós pensarmos nisso, todas as demais nos serão acrescentadas. Amém? É isso que diz a palavra de Deus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são cronológicas, são temporais. Mas as que não se veem são eternas. A fé é o firme fundamento para as coisas que não se veem, para as coisas eternas. Eternas, eternas. Aleluia. Mas há algumas coisas que podem impedir esse download. Daí uma interferência e às vezes o download para. Download fica devagar, sinal fica mais fraco. O que pode impedir esse download? O pecado. O pecado, Isaías vai dizer para nós: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, irmãos, todos os dias é dia de fazer checklist, você e o Espírito Santo. Deus, como é que está aqui? Sonda o meu coração agora, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque eu quero download. Eu quero que aquilo que o Senhor tem para mim se perfectibilize na minha vida. Então eu quero que isso venha para mim por inteiro. E eu não quero que o pecado atrapalhe. Se há coisas em mim que estão sendo pecados e causando divisão entre mim e ti, sonda o meu coração agora. Eu quero acionar o meu advogado, eu quero confessar, eu quero me arrepender, eu quero deixar e eu quero continuar caminhando esta vida de vitória. Esta vida de vitória, essa vida cheia das coisas do Senhor. Outra coisa, a incredulidade e a falta de fé, que é o que a gente leu. Irmãos, a incredulidade, hoje a gente entendeu, né? Que a incredulidade não é a fé, mas ela é uma parte importante para que a fé se manifeste. E quando a gente tem incredulidade, a gente bloqueia o download. Olha só, em Mateus 13:58, diz assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Veja que a incredulidade, ela impede o download. Não vem o milagre. Não vem as coisas que Deus tem preparado. Então, irmãos, nós precisamos crer. Crer em quê? Na palavra. Então, nós precisamos da palavra todos os dias. Deixa essa palavra renovar a sua mente. Deixa essa palavra trazer a novidade de vida para você. Deixa essa palavra te encher. Coloca a tua fé, a tua credulidade, a tua crença nesta palavra, não no que a imprensa vai passar a dizer a partir de agora. Põe a tua fé no teu Deus. Põe a tua credulidade nesta palavra, que é eterna, que é poderosa, que é ilimitada, que é atemporal. Deus não está preocupado com o que está acontecendo na nossa circunstância, porque quando Ele determina, acontece.
Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Mas se não crermos, passa. E nós não vemos nada. Porque não vem um download, não dá um download da eternidade para cá. Então nós precisamos estar atentos. No que estamos crendo? Nas redes sociais? Às vezes estamos crendo até em fake news. Irmãos, outro dia eu caí numa fake news. Deixa eu contar, foi engraçado. Eu abri um negócio e estava lá assim: Abel Ferreira é demitido do Palmeiras. Eu nem torço para o Palmeiras, mas eu sei quem ele é, né? Eu falei, nossa, mas o cara acabou, né? Foi super bem lá naquela Copa que teve lá nos Estados Unidos, não vai demitir? Aí eu li para o meu filho, Rafa, você viu, olha aqui, Abel Ferreira demitido do Palmeiras. Ele falou, mãe, lê o nome da página. Aí eu fui ler o nome da página, era uma página que, assim, ela produz fake news mesmo, mas para brincadeira. E eu acreditando que o homem tinha sido demitido, né? Bastava ler o nome da página lá para ver que era mentira. E eu acreditando, né? Fui levada pela notícia. Nós somos, irmãos. Mas essa aí é uma página reconhecidamente fake news que trola as pessoas mesmo, né? Mas quando as coisas aparecem falsas, com cara de verdadeira, e a gente vai acreditando, vai causando uma ansiedade na gente. A gente vai ficando ansioso com esse monte de notícia, com esse monte de coisa, irmãos. Bota teus olhos na palavra do Senhor e naquilo que o teu Deus está te dizendo, através da palavra dEle. Bota a tua fé nisso. Deixa isso estar em você. Preste atenção. O desconhecimento da palavra, nós lemos que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém? Conheça a palavra. Você não pode crer naquilo que você não conhece. Você crê em quem você conhece. Você crê em quem se revela para você. Então, bota teus olhos na palavra. Ore, busque, jejue. Deixa isso entrar dentro de você nesse tempo. E exerça a sua fé. Tenha o seu coração guardado pela paz de Cristo nesse tempo. Viva diferente, irmãos. Sai daqui esta manhã falando, eu vou viver essa situação que está aí no mundo diferente. Eu não vou viver como eu vivi outras crises, outras coisas que acontecem. Eu vou viver diferente, eu vou crer no meu Deus e Ele vai estar comigo. Amém? E outra coisa que também impede bastante as coisas de Deus de acontecerem na nossa vida, são as fortalezas da mente. A Bíblia diz que são os sofismas e o conhecimento contrário a Deus, né? Veja aqui, ó, em 2 Coríntios 10, 4 e 5 vai dizer, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não são carnais. Mas apesar de não serem carnais, e é muito obrigado Deus, porque não são carnais, elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, esses pensamentos sutilmente contrários às coisas de Deus, elas muitas vezes impedem a gente de receber aquilo que Deus tem para nós. Ela dá bug no download. Porque dá bug na nossa mente, dá bug na nossa credulidade. Então, irmãos, entendam. Quando você abre a palavra de Deus e ore, Senhor, hoje eu vou abrir esta palavra. E esta palavra vai quebrar sofismas, vai quebrar as fortalezas da minha mente. E vai me renovar, e vai me posicionar para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não deixe essas coisas impedirem. E outra coisa, isso não estou esgotando o assunto, há muitas coisas, mas o que Deus colocou no meu coração foi isso. Nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual. Eu disse para vocês, há um mundo espiritual, ele está aqui neste momento. Nós não podemos ver, mas há uma batalha onde o reino das trevas constantemente se levanta contra o reino da luz. E essa batalha acontece, e muitas vezes, irmãos, ela impede que as coisas cheguem, ou elas até causam demora. Olha só, vou ler um texto para vocês que é muito interessante. Está em Daniel 10, do versículo 12 e 13, presta atenção. Então me disse o anjo, disse a Daniel, não temas, Daniel,
porque desde o primeiro dia em que te aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras, foi na primeira oração, irmãos, eu vim. O anjo desceu logo na primeira oração, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então veja, por que nós temos que perseverar? Porque é uma batalha. Às vezes as coisas são liberadas no reino de Deus, e elas não chegam imediatamente para mim e para você, porque há uma batalha. Há uma batalha. Mas nós precisamos entender, o que diz em Efésios, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem a armadura de Deus, para vocês resistirem o dia mau, e depois de terem vencido, essa é a promessa de Deus, vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essas são as coisas que Deus tem para nós, irmãos. A nossa fé precisa ser gerada no nosso coração, para que essas coisas da eternidade, que a gente nem entende, que a nossa mente não entende, mas que nós podemos receber em nós, elas cheguem até nós. Por isso que nós precisamos pensar nas coisas de Deus, pensar nas coisas do alto, nos encher da palavra, estar ao lado de pessoas que creem. Irmãos, não fiquem isolados na casa de vocês, não troquem um culto presencial por um culto de internet, não troquem, venham até este lugar, porque às vezes a tua vitória está contida na vida de quem está sentado do teu lado e você nem sabe, é a vida dele que Deus vai levantar para trazer uma palavra de ânimo na sua vida. A vida dele que Deus vai te levantar muitas vezes até para trazer coisas materiais que você precisa. Isso é corpo. Vamos discernir o corpo, vamos discernir as coisas de Deus, vamos viver a fé uns com os outros. Vai haver problemas? Vai, porque todo mundo está no download. Está todo mundo aqui no download, recebendo ainda, com as suas falhas, ainda sendo trabalhadas pelo Espírito Santo. Isso vai gerar problemas algumas vezes entre nós, vai, meus irmãos, mas que caia por terra as acusações do inimigo de que nós não podemos vencer isso, porque nós podemos, porque estamos no download, e está sendo colocado em nós o poder de Deus, a graça do Senhor, a santidade está sendo formada em nós, Cristo está sendo formado em nós. Eu creio, Cristo está sendo formado em mim, eu creio. Ainda tenho os meus defeitos? Tenho, e muitos. Meu marido que eu diga, que é quem mais me conhece. Mas Cristo está sendo formado em mim, e eu não vou abrir mão disso. Se eu olhar para frente, se eu olhar para o alvo, Senhor, ainda falta muita coisa, mas eu quero dizer que eu olho para trás e vejo o que Deus já fez na minha vida, e foi poderoso, e Ele já fez na sua também. Quantas coisas você não é mais, quantas coisas você não faz mais, quantas coisas você não pensa mais, quanta libertação Deus já fez em você. Olha para o poder de Deus na sua vida e caminha, meu irmão. Levanta hoje a tua cabeça para a eternidade e exerce a tua fé, para que as coisas de Deus se manifestem em você. Você não vai vencer pela sua ideologia esses momentos difíceis que nós vamos entrar. Você vai viver pela fé. Você vai viver pela fé. Você vai viver pela fé. Porque existe uma fé que traz aquilo que é eterno para as nossas vidas. E é isso que Deus deseja de mim, de você. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor amplie a nossa mente até onde ela possa ir, mesmo dentro da limitação que existe nela. E que nós possamos entender, irmãos, verdadeiramente, quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que nós servimos? Não limite o seu Deus, Ele é ilimitado. Não limite o seu Deus às suas vontades, às suas percepções, aos seus desejos. Não limite, não limite, não limite, não limite. Esta manhã é a palavra de Deus, não me limite, não me limite, não me limite, não me limite.
Porque eu tenho algo novo e fresco para fazer na sua vida. Eu tenho já coisas preparadas na eternidade para serem liberadas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu tenho milagres. Eu tenho cura. Eu tenho santidade. Eu tenho caráter. Eu tenho tudo o que você precisa para você levantar, erguer a sua cabeça, olhos fitos em Jesus e andar mais que vencedor nesta terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha, que o Senhor nos faça resplandecer a sua glória em nome de Jesus. Amém.